Meu nome é Fábio, sou estudante da filosofia do primeiro ano e vou falar sobre o artigo do professor Jandir, com o título Deus está morto, graças a Deus. Vou fazer um primeiro vídeo a respeito, dando embasamento neste artigo que Jandir coloca como Deus está morto, graças a Deus. Embasamento no que se refere às culturas que ele vai falar depois no seu artigo, as culturas pré-semitas, semitas, indo-europeus e depois o estado de cristandade, que é a decorrência dessas culturas. Então, vou começar falando primeiro sobre os pré-semitas. E é importante nós olharmos um pouco como que se constitui a história universal. Então, nós começamos com a história antiga. O mundo é dividido em história antiga, medieval, contemporânea. A história antiga começa pela antiguidade oriental, com as culturas do Egito, da China, com a Índia, Medes, persas, e depois culminando na antiguidade clássica da Grécia e da Roma. A história medieval, que vai de 476 a 1453 depois de Cristo, ela é chamada erradamente, nós sabemos por vários motivos, de Idade das Trevas, obscurantista, que é toda aquela valorização que o homem dá a Deus. Depois, a história moderna, que vai de 1453 a 1789. Ela inicia com o renascimento das culturas greco-romanas e marca o advento da Europa, da civilização, vamos dizer assim. E depois, assim, a história universal, ela chegará à maturidade com seu ápice na Revolução Francesa, que iniciaria a Idade Contemporânea. Então, logo, a contemporaneidade da história seria o Império Inglês, a filosofia alemã e o direito francês. Então, para compreender melhor a origem dos povos pré-semitas, que é o que eu estou falando no momento, vamos situá-los no tempo e na história. Esses povos surgem após as revoluções do período neolítico, com a pecuária, a agricultura, a cerâmica e os metais, e ao longo dos maiores cursos de água que propiciam a agricultura. Há 6 grandes culturas pré-semitas. Quais são elas? Os sumérios, os egípcios, a civilização do rio Indo, a do rio Amarelo, a dos maio-astecas e, na América do Sul, a mais conhecida de nós, o Império Inca. O que caracteriza estes povos, então? Esses povos, eles desconhecem a propriedade da terra. A terra não é objeto de propriedade. Nessas culturas, há um lugar evidente para a mulher. O sentido comunitário também é importante, mais importante até que o individual. Também segue um princípio que é preciso deformar a forma e desfigurar a figura, pois elas não revelam a realidade. Também nessas culturas não há espaço para mentira, sendo que a mentira era até punida com a morte. Então, esses são alguns elementos dos povos pré-semitas que revelam a sua organização social e também evidenciam a sua estrutura política. Então, passamos agora para os povos indo-europeus, que vão servir também de base para nós compreendermos melhor o artigo do professor Jandir. Esses povos invadem provindas do norte a Anatólia, Mesopotâmia, o Vale Indo, a Europa atual e até a China, reformulando de forma econômica, política, cultural e religiosa as civilizações afro-asiáticas pré-semitas. A maior expressão destas culturas indo-europeias será a cultura greco e a romana, que se inicia mais ou menos por volta do ano 1000. Então, que características nós podemos destacar desta cultura indo-europeia? Os indo-europeus eram essencialmente pastores, criavam gado e utilizavam o cavalo como força. Foram os primeiros povos a utilizar o ferro. No contexto ontológico, ser para estes povos era dominar a natureza, ser dono, proprietário. Este monismo ontológico fez com que os indo-europeus interpretassem a natureza a partir do único princípio luminoso, causa e razão de tudo, ou seja, Deus. O ser é o que se vê, segundo estes povos. O visto, a luz, é condição para o ser humano ser. E assim o indo-europeu faz da luz o princípio da sua propriedade. O dia é Deus, princípio que permite o homem dominar. Deus como humano é o dono proprietário do universo e que ser dono, segundo eles, e quer ser dono do homem. Outro ponto importante que nós podemos destacar nessa cultura é que a mulher não existe enquanto mulher, só existe enquanto meio de geração de filhos. Em relação à antropologia e à moral, para os indo-europeus, o homem é um composto de corpo e alma. Eles não tinham noção de pessoa senão como indivíduo racional.
não tinham sentido de historicidade, viviam a lei do eterno retorno do mesmo. O homem nunca vence o destino para os povos indo-europeus. Assim, o homem dono, proprietário de tudo, ele não consegue apropriar-se do universo, e a única saída é transgredi-lo. Então, se o erro não está sob o controle do homem, não há por que pedir, ou arrepender-se. Ele não responde pelo seu erro. E assim, como nós até dizemos aqui na cultura gaúcha, ele deve aguentar no osso do peito o rojão. Em síntese, ser para o indo-europeu é ter, ser dono, e é poder que se conquista pelo saber lógico. Então, essas são algumas colocações a respeito do povo indo-europeu. Em relação aos semitas, eles são um grupo de povos procedentes do deserto da Arábia. Em meados do terceiro milênio, invadem as zonas baixas da Mesopotâmia e toda a meia-lua do Oriente Médio e até o Rio Nilo. A primeira civilização é dos acádios, depois vem os cananeus, os fenícios, os babilônios e os assírios. Também, por outro lado, nós temos os arameus e os hebreus, organizando-se o primeiro reino na Judéia com Davi. São todos árabes, vinculados ao Islã. Porém, o cristianismo ele tem laços de parentesco cultural com esses povos. Os semitas eles enfrentarão os povos indo-europeus, e este, segundo o professor Jandir, é o confronto cultural mais importante da história humana. Então, o que caracteriza esses povos? Para estes povos, o outro é outro de mim. Há uma lógica da alteridade, do face a face como caminho de conhecimento, não tendo espaço para mentira ou deslealdade. Há também uma profunda capacidade de escuta nestes povos. A escuta para eles é condição de possibilidade de fala. Quem não escuta não fala. Outra característica é o sagrado, que nunca é a natureza, mas o outro. Assim, é na presença do outro ser humano que o homem encontra o sagrado. Então, Deus é totalmente o outro que se revela através do outro ser humano. No sentido antropológico, o homem é um, não é feito de dois pedaços, corpo e alma. Há uma integração entre afetividade e racionalidade. Há também nesses povos uma noção de historicidade, diferente dos indo-europeus. Um início radical e um fim radical, como nós chamamos de escatologia. Já a comunidade é uma realização da liberdade. O homem não é indivíduo que se possa ser pensado isolado. É pessoa, é comunhão. E já o estado de cristandade, ele é erradamente confundido com o cristianismo. Segundo Jandir, ele é uma totalidade institucional, econômica, cultural, política, cultural, religiosa, constitutiva, emblemática, cerne da identidade da civilização ocidental. Então, como ocorreu a união? O que é o primeiro estado de cristandade? Ele nasce da fusão do Império Romano com o cristianismo. E como ocorreu essa união? Em linhas gerais, os cristãos, eles foram, após a ressurreição, são perseguidos. E o Império Romano, ele promove 10 grandes perseguições contra os cristãos. E a partir do ano 313, inicia-se o processo de fusão do Império Romano e cristianismo, originando o estado de cristandade. Então, nós podemos dividir em quatro etapas, A fusão e a formação, a etapa do predomínio da religião sobre o Estado, a etapa que o Estado e a política determinam a religião, e a etapa da crise da cristandade e do renascimento do cristianismo. Então, essas são algumas colocações a respeito destes povos que servirão de base para o estudo que eu vou colocar agora, a minha explicação sobre o artigo do Jandir.